Oi, tudo bem? Meu nome é Ju Barranco. Hoje eu vou contar como eu conheci o budismo. Eu comecei com yoga, então eu já contei um pouco a história com yoga. Se você não assistiu, assiste primeiro, ou assiste depois, não tem problema. E aí a minha mãe me mandou uma mensagem, a gente se ligava, né? Naquela época não tinha WhatsApp, nada. E eu tava falando com ela no telefone e ela me falou assim: Ah, eu fui numa feira hoje, numa exposição assim de vários centros budistas. E ela falou que ela estava indo embora, ela viu um, um folder assim, de com uma imagem desse professor, né, de meditação, e ela curtiu muito, curtiu a carinha dele, assim. E aí, passando-se uns dias, ela ligou para esse número e aí a pessoa falou para ela que logo esse professor iria vir para São Paulo. Então que ela poderia ir, né? Ia ter uma palestra e tal. Então ela foi, isso em maio, né? Então ele deve ter ido em junho, mais ou menos no meio do ano. E ela gostou muito, ficou muito conectada. Então se passaram alguns meses. Ela, no final do ano, era aniversário da minha irmã. E ela convida o professor, né, o professor dela, para vir em casa. Eu estava indo tirar a carteira de motorista, eu tinha 18 anos na época. E aí, eu fiz várias, durante o ano, assim, fiz várias provas e sempre reprovei. Achei que eu reprovei umas 6 vezes. Eu ficava muito nervosa de fazer a baliza, assim, ficava nervosa com tudo. Ficava nervosa que as pessoas, os professores que não é professor, como que chama isso? Os caras do Detran lá, eles eram muito nervosos, muito mal-humorados, assim, aí eu já ficava tensa, assim, sabe? E aí eu lembro, assim, eu encontrei com ele, ele entrou em casa, eu tava saindo e ela falou, minha mãe falou assim, essa minha filha mais nova, o nome dela é Juliana, ela tá indo fazer a prova de autoescola, ela vai passar? Aí ele falou assim, vai, com certeza. E aí eu falei, nossa, tá escrito assim, nos astros. E, tipo, falei, vou passar. E aí eu fui para a prova. Só que eu tinha certeza que eu ia passar, porque ele tinha falado que eu ia passar. Então eu fui num relaxamento para essa prova. Eu fui assim que praticamente fiz baliza só com uma mão, assim, tchá, tchá, tchá. Porque eu estava muito relaxada, assim, muito. E aí eu também peguei o cara, o avaliador, né, do Detran, assim, ele era muito legal. Ele sentou assim e falou: Oi, Juliana, né? Leu meu nome? Eu sim, falei, nossa senhora. Sim, ele, bom dia. Eu, oi, bom dia. E foi muito legal, assim. Eu já estava me achando estranha, já pensei, tá, já tá sabendo. Ele também já tá sabendo que eu vou passar, né? Tipo, e então fiz, foi super tranquilo. E aí no final, quando eu estacionei, assim, eu fiz a baliza acho que da primeira vez. E aí ele falou, só que não estava assim perfeita. E ele falou, mas já estava boa, porque eu nem entrava, né? E aí ele falou assim, vamos fazer mais uma, só para, né? E aí eu saí, fiz a baliza. E aí ele falou, perfeito, Juliana, vamos seguir. E eu segui lá, fiz as as gangorrinhas, chamava gangô, enfim, todas essas coisas que a gente morre de medo, assim, tipo, super bem, saía com o carro super bem, assim, dava as setas, super tranquilo. E aí, quando eu cheguei, fiz o percurso, né? Quando eu cheguei, fiz tudo, eu parei o carro, não sei o quê, nananã, puxei o freio de mão, quando eu tirei o cinto, assim, ele falou, parabéns, Juliana, você é a nova condutora. E aí eu olhei assim, aí eu sabia. Aí, nossa, eu fiquei muito feliz, assim, porque eu tinha essa meta de fazer, eh, tirar a carteira de motorista com 18 anos. Então eu faço aniversário dia 1º de janeiro, durante todo o ano eu reprovei, eu reprovei. Então era a última prova do ano, era em dezembro. Então quer dizer, se eu reprovasse,
eu só iria fazer lá em janeiro, final de janeiro, sei lá, quando voltava as provas do Detran. Então eu já teria 19 anos, então eu tinha essa meta de realmente fazer com 18 anos e consegui. A última prova do ano eu passei e fiquei muito feliz. E aí, é, e aí depois disso, então eu sempre ia nas, nos retiros, né, que quando o Lama Santen vinha para São Paulo, eu ia, né, junto com a minha família, junto com, assim, toda a família tem, né, toda a família tem uma conexão bem profunda, né, porque acho que a minha mãe foi o eixo, assim, né, o centro, assim, que conectou bastante gente. E aí, nessa época não tinha o centro de estudos em São Paulo, né, e aí o pessoal começou a se juntar, porque começou a ter muito retiro, né, o Lama Santen vinha muito para São Paulo, e as pessoas começaram a se juntar, ainda não tinha um local fixo, e aí eu lembro de ver as pessoas se juntando, né, esse grupo acontecendo na casa da minha mãe também, até eles conseguirem um local para alugar. Enfim, hoje já tem mais de 20 anos esse local em São Paulo. Então, isso foi super importante, assim, na minha fase também de amadurecimento com o budismo. E então, com 20 e poucos anos, acho que eu tinha 23, assim. E aí eu conto também na história do yoga que o Lama Santen me chamou para morar no centro dele, né, no Rio Grande do Sul, em Viamão. Eu estava precisando de professora de yoga e achei muito estranho, né? Mas porque o que mais tem é professora de yoga morando num centro de budista, imagina. Mas eu fui e foi muito importante, assim, para o amadurecimento também da prática, né? Foi ali que eu ia ficar tipo, uns 20 dias, acabei ficando 5 anos e meio. Então, eu fiz meu primeiro retiro longo, aprendi os fundamentos da prática, né, do budismo tibetano. Então, assim, é, a, a, o, ca- o, a prática de shamatha, né, do calmo permanecer. Então, foi muito importante, assim, para minha para minha prática interna. E foi muito interessante porque o professor do Lama Santen, Chagdon Rinpoche, ele morou também no Rio Grande do Sul e tem um templo em Três Coroas, que a gente já chega lá. Três Coroas. E na Serra Gaúcha. Então, obviamente, eu morando em Viamão, né, que é bem perto, bem perto de Porto Alegre, eu fui várias vezes, porque faz parte dessa história, né, desse professor que é o Lama Santen, no qual eu estava aprendendo várias práticas. E sempre tive assim uma conexão bem profunda com esse local, assim, um local lindo, alto, o templo é magnífico, muito lindo ver assim um local tão deslumbrante de tirar o fôlego mesmo. E as artes, né, os, as artes tibetanas, os painéis, as estátuas, tudo isso realmente te traz uma conexão bem profunda, assim, de estar nesse local sagrado. E então, óbvio, eu ia algumas vezes, mas nunca tive assim fazer muitos retiros, e tal. Fiz um retiro com o Sogyal Rinpoche, que era aquele livro que eu sempre via a minha mãe, né, na cabeceira da cama dela. Ele veio para o Brasil e eu fiz um retiro com ele nesse templo chamado Kandrolim. E aí passaram-se
5 anos e meio que eu estava morando, em Viamão, no meu retorno de Saturno, eu falei: "Deu". E voltei para São Paulo, depois de morar 5 anos e meio, tá ali, né, já tudo estabelecido e voltar para casa dos pais, ali, putz, foi bem difícil. Foi uma fase que eu Foi muito difícil, muito, 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 muito. Mas aí eu peguei, como uma boa capricorniana que sou, pensei assim: "Bom, eu vou fazer uma lista e vou ver algumas coisas que realmente eu quero fazer em São Paulo", porque voltar para São Paulo não era só voltar para casa dos meus pais, né, era voltar para o caos, para aquela cidade que para poluição, para uma cidade que vai te engolir, né, então eu ficava com muito medo, assim. Mas também era voltar para uma para ter para um local que te dá muita possibilidade. Então, eu tinha muita possibilidade de fazer vários outros cursos, né, de olhar e realmente poder acelerar uns passos que eu estava precisando. Então eu fiz uma lista de coisas que eu queria fazer quando eu chegasse em São Paulo. E uma delas era fazer um retiro de yoga dos sonhos. Eu sempre tive conexão com sonhos desde criança. Sempre, sim, sempre foi uma coisa assim, a questão do sonho lúcido porque sempre foi um uma uma conexão, assim, uma referência para mim. E aí, então eu fiz essa lista, e aí quando eu cheguei em São Paulo, eu estava muito mal, aí eu lembro que a minha mãe falou assim: "Bom, você não fez uma lista? Vê essa lista, né, não para, segue, né, segue os seus planos e tal". E aí então eu fui ver quando que teria esse retiro de yoga dos sonhos só para eu, né, assim, começar a me organizar. E cara, era na próxima semana. Tipo assim, eu vi sei lá, na quarta, na sexta iria começar. Era na mesma semana, nem era. E aí eu fiquei muito empolgada, enfim, telefonei lá para o local, tinha uma série de requisitos que precisava e aí eu não tinha, e eu pensei: "Putz, como que eu faço?". Só que eu tinha a sorte de uma amiga minha que já tinha morado comigo nesse primeiro centro que eu morei, morava nesse outro centro budista. E aí eu liguei para ela, e aí ela me deu todo o caminho, assim, de como fazer, né, de como se inscrever e tal, foi bem acolhedora. E aí eu fui para lá. Fui fazer uma iniciação primeiro, e quando eu entrei naquela iniciação, assim, eu é difícil explicar, assim, porque é essa sensação de novo, sabe, do pertencimento, assim, de conectar com essa história, assim, de que do girar esse olhar para dentro, assim, de falar: "Não, eu faço parte disso, isso faz parte da minha história também". E eu fiquei muito encantada, assim, estava muito encantada. E aí era difícil ir embora depois, assim. Foi difícil chegar, né, São Paulo, Cotia, de São Paulo para Cotia, eu morei, tipo, 7 horas. Cheguei lá uma peregrinação, assim. Cheguei lá, fiz, aí eu não queria ir embora, assim. E aí o meu retiro, né, esse retiro de yoga dos sonhos ia começar só acho que na segunda-feira, porque estava tendo um outro retiro no final de semana. E aí eu não vi a hora de começar, bom, cheguei lá, fiz o retiro, e aí eu pensei: "Cara, eu não vou embora daqui nunca mais". E aí eu comecei a ir todo final de semana para lá, né, fazendo um retiro com a Lama Tsering, que é é incrível, assim, como conhecer professores dessa magnitude, assim, faz com que você observe todo a sua história em um segundo, assim, né. E faz com que cada parte desse mosaico faça sentido, né. Quando tudo parece tudo tão turvo, assim, tem as brumas, assim, parece que vão
se desfazendo, assim, você começa a enxergar, né. E é muito linda essa capacidade de quando você está, realmente aberto e você conhece esses professores tão autênticos, né, faz sentido. Então por isso também, eu já falei sobre isso, ter um professor autêntico é muito importante, né, esse caminho de girar o olhar para dentro sozinho, achando que ou lendo só num livro, né, os livros são super importantes, mas ter um professor autêntico, ter essa caminhada muito profundo é muito importante. E aí depois a gente pode aprofundar, assim: "Ah, mas como é um professor? Como que eu faço?". Isso é eu acho que é uma questão super profunda e essa questão sempre tem que estar com você. E aí, sempre lembrar que a caminhada também ela é muito importante, né, e todos os desafios, principalmente esses momentos desafiadores, vai te dar um insight para quando, você encontrar um professor, você também questionar, saber se ele é um professor autêntico, né. Isso é muito importante para o amadurecimento da tua prática. E mas eu também vou trazer outras pessoas aqui para contar a história e eu acho que isso também vai dando mais força, assim, para entender que o caminho ele é muito importante para a gente encontrar, para essa abertura, né, para a gente encontrar esse professor interno e o externo, né, muito importante para eles caminharem juntos. Bom, e aí eu conheci a Lama Tsering, e aí eu falei: "Não, vou embora daqui, quero ficar aqui". Só que eu estava morando na casa dos meus pais e ia todo final de semana para lá. Enquanto isso, também dava os cursos, o workshop de ioga, né, então tudo meio caminhando junto. Hã, isso foi em outubro, mas parece que eu passei uns 10 anos, assim, lá. E aí, em novembro, dezembro, em dezembro, vem para o Brasil um professor chamado Jimmy Rinpoche e Trungpa Wangyal Rinpoche, o irmão dele. Eu já tinha ouvido falar quando eu morava nesse primeiro centro, né, do Lama Santem, alguns grandes professores, já tinha lido, mas devo confessar que eu não era essa pessoa que estudava muito sobre, biografia e talvez eu vá trazer algumas pessoas aqui que possam falar um pouco mais, assim, de alguns professores, né. E eu gosto muito de biografia e talvez eu esteja contando um pouco de história também, porque isso faz muito a gente se conecta, né, com as histórias dos outros para entender a nossa própria história. E quando é uma biografia de professores tão autênticos e dessa qualidade, realmente é muito mais que inspiração, é uma fonte realmente para você entender ali, assim, o que, amadurecer a tua prática e fazer com que você tenha contato com professores autênticos, né. Explicando isso, porque eu já tinha ouvido falar sobre Khyentse, né, sobre Jigme Khyentse Rinpoche. Então a palavra Khyentse não era uma coisa difícil para mim. A minha irmã também já tinha feito há muitos anos atrás um retiro com Dzongzar Khyentse Rinpoche. Então, quando eu ouvi Jimmy Khyentse Rinpoche, eu não sabia quem era, nunca tinha visto, mas a palavra Khyentse para mim foi, interessante. E aí eu lembro de uma amiga, assim, postar, no Facebook que eles estavam indo para São Paulo. Na verdade, eles vieram para o Rio Grande do Sul, para o Candolim, eles, deram um retiro, então não tinha na agenda deles passarem por São Paulo. Mas aí quando essa minha amiga avisou que eles iam passar para São Paulo, né, no Shaolin, nesse templo que eu estava indo sempre da Lama Tsering, eu achei interessante, assim. E aí estava, assim, para me inscrever, e aí uma amiga me perguntou se eu não queria trabalhar como voluntária na cozinha. E eu falei: "Ah, quero, legal". Eu estava indo todo final de semana trabalhar como voluntária nesse centro, né. E aí foi quando a mágica aconteceu, né, quando encontrei meu professor. Então encontrar o professor, óbvio, eu tenho
vários professores, assim, vários professores que que realmente fazem parte do meu coração, mas ter o seu professor principal, assim, é muito bonito e é uma referência que dá um amadurecimento muito profundo para a sua prática, assim. É difícil falar, é difícil colocar em palavras, porque é realmente é muito sutil, assim, muito profundo, né. Mas eu acho que é um amadurecimento de toda uma história, assim, quando você encontra o professor. Então, esse é um novo vídeo. Então eu vou contar uma história de quando no próximo vídeo eu vou contar como eu conheci meu professor.